pessoal, tudo bom? Vamos falar aqui um pouco mais sobre a inferência que foi mencionada na nossa aula anterior. O que são as inferências? O que é o ato de inferir? Havia falado que a inferência é uma habilidade sociocognitiva que nós temos e que mobilizamos para entendermos um texto. A inferência, como o próprio verbo diz, inferir, significa então que nós conseguimos depreender, a partir do texto ou de partes do texto, algumas informações. Então, as inferências são hipóteses coesivas que usamos para processar o texto. São hipóteses que levantamos ou do texto como um todo ou de partes do texto, mas que nos auxiliam à sua compreensão. Então, as inferências funcionam como estratégias de compreensão textual, ou mesmo regras que estão embutidas dentro do texto para que possamos entender ou que possamos compreender. Podemos dizer então que, se levantamos hipóteses ou que fazemos suposições de partes do texto ou do texto como um todo, isso significa que as inferências funcionam para a gente gerar informações novas a partir de informações que foram colocadas, informações dadas ou informações velhas lá no texto. Isso quer dizer, então, que a partir das inferências nós conseguimos tirar ou extrair uma nova compreensão ou uma compreensão nova diante do texto. Então, partindo de uma informação semântica ou de uma informação textual e considerando o respectivo contexto em que esse texto foi produzido, podemos entender então que nós construímos uma nova interpretação. Essa nova interpretação, baseada em partes ou no texto como um todo, vamos chamar de inferência. Então, a inferência é essencial, uma atividade essencial, é uma habilidade essencial na compreensão dos textos, pois funciona como uma espécie de provedor ou de provedora de um contexto integrador ao texto. É como se o texto tivesse várias lacunas e nós preenchemos essas lacunas a partir de informações ou de suposições que nós criamos diante do texto. Então, as inferências funcionam como um contexto integrador ao gerar novas informações, ao permitir tirarmos conclusões e, de certa forma, ao estabelecer continuidade ao próprio texto, dando a ele coerência. A coerência de um texto, entendermos um texto como uma unidade de sentido, depende muito de sermos capazes de preencher as várias lacunas que estão presentes no texto. Ou seja, depende da continuidade que damos às informações ou à relação entre as informações diante de um texto. E isso é feito por meio das inferências ou de nossa capacidade de inferir. E essas inferências, como tiramos essas conclusões? Como é possível levantar hipóteses coesivas diante do texto? De onde vêm essas inferências? Bem, as inferências são operações cognitivas, a nossa memória. Não tem como enxergarmos essa, esse conceito, ou essa habilidade, ou essa faculdade de inferir. Contudo, as inferências são produzidas com a ajuda, o auxílio de elementos sociosemânticos, ou seja, elementos sociais e semânticos das palavras. É feito com auxílio também de outras operações cognitivas, a nossa capacidade de relacionar logicamente uma informação com outra. Também é feita com base na nossa compreensão da situação textual. Nós analisamos se aquela situação permite dizer isso ou não. Então, análise da situação. Também fazemos a inferências ou produzimos inferências com base em elementos históricos. Analisamos historicamente ou apelamos para o nosso conhecimento histórico, além do nosso conhecimento linguístico e dentre outros que, conjuntamente, de uma forma conjunta e complexa, operam integradamente. Bem, diante disso, trouxe aqui um exemplo para que a gente possa compreender melhor como a inferência acontece. Vejamos aqui então um exemplo. Temos uma imagem aqui em que há um homem segurando aflito o rabo de dois bois. Ele está aflito porque certamente não consegue dominar esses animais. E em cima de cada elemento da imagem há uma palavra correspondente. Em cima da figura do homem há a palavra seu paciente, a expressão seu paciente. Em cima de cada um dos animais tem desejo e do outro lado gozo ou satisfação.
Diante dessa imagem, nós podemos tentar trabalhar como a inferência ou enxergar como a inferência funciona. À primeira vista, talvez não compreendamos muito bem o que essa imagem quer dizer, mas devemos entender sempre que essa imagem, enquanto texto, foi produzida por alguém e se dirige a uma outra pessoa, ou a um público. Então, vejamos um elemento linguístico, uma expressão linguística que está aí presente e que pode ser a chave das nossas hipóteses sobre o texto. É a expressão ou o termo seu paciente. Veja, o texto é produzido por alguém e dirigido a uma outra pessoa. Então, essa pessoa que produz a imagem, esse texto, esse meme, produz esse meme, essa imagem, esse texto para uma pessoa ou para um público específico. Esse público específico, a partir dessa palavra seu paciente, certamente deve ser um público médico, pois existe a palavra seu paciente. Seu paciente, a palavra paciente remete então à área médica. Seria diferente se tivesse seu cliente, por exemplo, ou se tivesse seu aluno, pois aluno remete à área da educação e cliente remete à área do comércio. Mas a expressão seu paciente nos orienta que, certamente, o leitor desse texto, ou o público desse texto, é o público médico. Vamos fazer uma outra hipótese. Desejo e satisfação. Essas duas palavras, no campo médico, remetem a que área específica? Certamente não a cardiologia. Certamente não a traumatologia. Mas provavelmente a área da psicologia, pois trabalha com o desejo e com a satisfação das pessoas. Veja, estamos construindo hipóteses possíveis diante desse texto. Então podemos entender da seguinte forma: essa imagem, ou esse texto, se dirige a psicólogos que diariamente na sua prática profissional se depara com pacientes que estão nesta mesma situação. Tentam dominar de um lado os seus desejos, tentam, por outro lado, satisfazê-los, mas não conseguem uni-los e muitas vezes são arrastados por eles. Então, para entendermos esse texto, temos que mobilizar uma série de conhecimentos que só funcionam quando fazemos as inferências, quando levantamos hipóteses coesivas diante de um texto. Vamos ver um segundo exemplo. Esse segundo exemplo é um texto de Luiz Fernando Veríssimo. Ele se chama A Verdade. Vamos ler o texto e no final vou fazer algumas perguntas a respeito dele. Essas perguntas só vão ser respondidas com base na nossa capacidade de fazer inferências. O título se chama A Verdade e o texto é assim: Uma donzela estava um dia sentada à beira de um riacho, deixando a água do riacho passar por entre os seus dedos muito brancos, quando sentiu seu anel de diamante ser levado pelas águas. Temendo o castigo do pai, a donzela contou em casa que fora assaltada por um homem no bosque e que ele arrancara o anel de diamante de seu dedo e a deixara desfalecida sobre um canteiro de margarida. O pai e os irmãos da donzela foram atrás da assaltante e encontraram um homem dormindo no bosque, e o mataram, mas não encontraram o anel de diamante. E a donzela disse: Agora eu me lembro, não era um homem, eram dois. E o pai e os irmãos da donzela saíram atrás do segundo homem e o encontraram, e o mataram. Mas ele também não tinha o anel. E a donzela disse: Então está com o terceiro, pois se lembrara de que havia um terceiro assaltante. E o pai e os irmãos da donzela saíram no encalço do terceiro assaltante, e o encontraram no bosque. Mas não o mataram, pois estavam fartos de sangue. E trouxeram o homem para a aldeia, e o revistaram, e encontraram no seu bolso o anel de diamante da donzela, para espanto dela. Foi ele que assaltou a donzela e arrancou o anel de seu dedo e a deixou desfalecida, gritaram os aldeões. Matem-no. Esperem, gritou o homem, no momento em que passavam a corda da forca pelo seu pescoço. Eu não roubei o anel, foi ela quem me deu. E apontou para a donzela diante do escândalo de todos. O homem contou que estava sentado à beira do riacho, pescando, quando a donzela se aproximou dele e pediu um beijo. Ele deu o beijo. Depois a donzela tirara a roupa e pedira que ele a possuísse.
pois queria saber o que era o amor. Mas como era um homem honrado, ele resistira e dissera que a donzela devia ter paciência, pois conheceria o amor do marido no seu leito de núpcias. Então a donzela lhe oferecera o anel, dizendo: já que os meus encantos não o seduzem, este anel comprará o seu amor. E ele sucumbira, pois era pobre, e a necessidade é o algoz da honra. Todos se viraram contra a donzela e gritaram: rameira, impura, diaba, e exigiram seu sacrifício. E o próprio pai da donzela passou a forca para o seu pescoço. Antes de morrer, a donzela disse para o pescador: a sua mentira era maior do que a minha. Eles mataram pela minha mentira e vão matar pela sua. Onde estará afinal a verdade? O pescador deu de ombros e disse: a verdade é que eu achei o anel na barriga de um peixe. Mas quem acreditaria nisso? O pessoal quer violência e sexo, não histórias de pescador. Então veja, nesse texto podemos fazer várias inferências de partes dele e do texto como um todo. Parece ser um texto de conto de fadas, pois os personagens e o cenário nos remete ao cenário e personagens de contos de fadas. Temos a donzela, temos o bosque, temos o riacho, temos os aldeões e a aldeia, canteiro de margaridas. São várias expressões ou palavras que aparecem no texto que nos remetem às histórias dos contos de fada. Bem, vamos tentar entender um pouco mais. Podemos compreender, então, que a verdade que batiza o texto, que é o título do texto, no final aqui aparece no diálogo entre a donzela e o pescador. Ela faz a pergunta: onde está, afinal, a verdade? Lembramos que no início da narrativa, ela decidiu não contar a verdade para o seu pai e seus irmãos que havia perdido o anel de diamante. Então ela decidiu mentir. Vimos aqui também que o pescador decidiu mentir e contar uma nova história a respeito do seu achado, ao achar um anel. Em vez de dizer que achou na barriga de um peixe, decidiu contar então uma mentira. Podemos tirar uma conclusão diante disso, que não vai ser em todas as situações que a verdade vai ser convincente. O pescador falou: na verdade, achei o anel na barriga de um peixe, mas quem acreditaria nisso? A donzela também havia pensado no início da narrativa que, se dissesse para o pai e para os irmãos que havia ela mesma perdido o anel de diamante, eles não acreditariam ou então a castigariam. Então, podemos entender que a verdade nem sempre é conveniente em todas as situações. Por outro lado, podemos perceber então que o preço que se paga pela verdade talvez não seja tão duro, tão caro, pelo preço que se paga pela mentira, já que a donzela mentiu e a consequência de sua mentira foi ser o seu sacrifício. E o pescador conseguiu, com a mentira, livrar-se de ser assassinado. Então podemos entender que, às vezes, o preço da verdade pode ser não tão caro quanto o preço da mentira. Ou então o preço da mentira pode ser não tão caro quanto o preço da verdade. Já que se o pescador tivesse falado a verdade, talvez ele fosse enforcado. Então, a partir disso, nós podemos fazer outras perguntas com base no texto. Uma pergunta possível: a donzela, sentada à beira do riacho, lá no início da narrativa, costumava ir ou não à praia? Talvez você desconfie dessa pergunta, pois não há em nenhum momento uma menção à praia. Pelo contrário, há uma menção a riacho, a uma aldeia, a aldeões, a um bosque, a um canteiro de margaridas, elementos esses que não são elementos de uma praia. Além disso, no início do texto, fala-se que ela estava com as suas mãos e os seus dedos muito brancos, passeando pelo riacho, pelas águas do riacho. Isso mostra então que se ela era muito branca, se estava à beira de um riacho, morava num bosque, numa aldeia, e estava
próxima a um canteiro de margaridas, então certamente ela não costumava ir à praia. Para respondermos a essa pergunta, nós precisamos fazer algumas inferências. Uma segunda questão: o pai e os irmãos da donzela revistaram os dois presos antes ou depois de matá-los? Bem, vimos que eles prenderam 3 pessoas, mas as 2 primeiras, o pai e os irmãos da donzela decidiram assassinar, pois acreditaram que realmente eles eram os assaltantes ou os possíveis assaltantes da donzela. Então, eles revistaram somente depois. Somente assim é que eles partiram para uma terceira busca, né? Um terceiro possível ladrão. E a terceira pergunta é: quantos foram os assaltantes da donzela? Essa pergunta é uma casca de banana, pois parece nos apontar que houve assaltantes da donzela, mas não havia assaltantes. Apenas na mentira dela havia 3 assaltantes. E foi somente a partir do terceiro que descobrimos que, na verdade, não eram assaltantes algum. Por coincidência, eram pessoas que estavam no bosque, na aldeia, e que foram confundidos como possíveis assaltantes ou ladrões da donzela. Então, veja, para respondermos a essas perguntas, precisamos tirar pequenas conclusões do texto. Devemos levantar hipóteses de partes do texto. Isso mostra, então, que as inferências funcionam como estratégias de compreensão textual. E para finalizarmos, vejamos aqui uma placa, tá? Uma placa que diz assim: não atendemos sem camisa. Essa placa gera uma duplicidade de sentido, ou 2 sentidos possíveis, pois parece nos mostrar que é, nesse estabelecimento, proibida a entrada de pessoas sem camisas, ou então está informando que nesse estabelecimento todos os atendentes e funcionários estão vestidos, ou seja, não estão sem camisa. Então há uma duplicidade de sentido. Contudo, nós podemos fazer uma inferência do que realmente essa placa quer dizer. Uma inferência situacional. Vamos analisar a situação. Uma placa, ela funciona para poder informar algo que provavelmente não é tão óbvio assim. Uma placa, então, é um texto que funciona para alguém informar algo a outro alguém. Certamente, diante dessa situação, ninguém informaria por meio de uma placa o óbvio. O óbvio de que, naquele estabelecimento, todos estariam com camisa. Certamente, a placa quer avisar que aqueles que vêm ao estabelecimento não serão atendidos se estiverem sem camisa. Então, veja, tiramos essa conclusão a partir de uma inferência que fazemos da situação, de uma análise da situação. Então, nesse estabelecimento, certamente todos estão vestidos de camisa. O fato informado por meio da placa é de que aqueles que costumam vir sem camisa ao estabelecimento não serão mais atendidos a partir de então. Então, veja, para entendermos ou compreendermos essa placa, nós usamos uma estratégia que é a de inferência, é de levantar hipóteses coesivas diante do texto. Ok? Então é isso, na nossa próxima aula vamos trabalhar outros conceitos utilizados no processo de leitura e de interpretação. Até mais.